mas não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, a cada um que deseja nos ouvir e ainda não teve a oportunidade. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Que o Senhor nos dê o entendimento necessário e que o Espírito Santo nos acompanhe. Vamos orar para começar o estudo? Querido Deus, nós queremos que o Senhor esteja sempre junto de nós, que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito, que Ele nos faça compreender cada detalhe da palavra que vamos estudar e nós possamos aplicá-la à nossa vida no viver diário. Abençoa cada família, abençoa cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, juntos mais uma vez, né, irmã Jô? Graças a Deus, né, que o pastor veio. Depois de um tempinho aí, e pelas atividades pastorais, a gente não pôde estar na rádio ao vivo. Semana passada não consegui nem fazer as gravações, né, porque estava em concílio pastoral. Mas, graças a Deus, nós estamos juntos aqui para meditar na Palavra de Deus, na direção do Espírito Santo e buscar, né, crescer no conhecimento e abençoar aqueles que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook ou diretamente pela rádio. Né? Muito bom, nós temos esse tempo de reflexão para crescer no conhecimento de Deus. Amém, por isso, né? Neste trimestre, né, nós estamos estudando sobre a missão de Deus ser a nossa missão. Então, uma coisa interessante, nas semanas anteriores nós vimos que a missão é de Deus, mas Ele também nos inclui, não é? Nós somos inclusos. É interessante isso daí, não é? O destaque foi: a missão está fundamentada na iniciativa de Deus e que Ele nos chama para essa missão. Agora, esta semana, nós vamos avaliar essa questão das desculpas, não é? Sim. Essa questão que a irmã introduziu aqui,
a missão é de Deus, mas nós participamos dela, partilhamos dela. A palavra de Deus nos diz que isso é um privilégio que não foi dado nem a anjos. Né? Os anjos gostariam. Né? Os anjos gostariam de fazer, mas isso não foi um privilégio dado a eles. E por que não foi um privilégio dado a eles? Porque um anjo poderia falar de coisas que nós nem conhecemos. Né? Ele poderia falar das questões celestiais, ele poderia falar, matar a curiosidade das pessoas com relação a vida após a morte, o que acontece após a morte, com as questões que tem no céu. Como né? que é o céu, por exemplo. Como que é o céu, né? Então, muitas das nossas curiosidades, um anjo poderia falar, porque afinal de contas ele tem acesso ali. Agora, o que um anjo não poderia fazer? Ele não tem a experiência que nós temos de Deus, Jesus nos acompanhar, né? De Jesus nos transformar. Ele não tem essa experiência de transformação. O grande centro do Evangelho é oferecer a possibilidade de transformação de caráter, de personalidade, para que nós sejamos uma pessoa segundo o coração de Deus. Né? Esse é o grande centro. Né? E isso está aberto e disponível para qualquer um. Isso não é exclusividade de um grupo seleto. Né? E Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele chama a todos a estarem com eles, mas ele não obriga ninguém a estar lá. Então ele chama, que é o que Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com eles. Cear com ele quer dizer o quê? Eu vou ter comunhão, eu vou estar próximo, né? Eu vou estar perto, vou te orientar. Então, mas ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Se a pessoa não abrir, ele permanece na porta, batendo. Como que ele bate na porta? Através de vários recursos, como esse programa, por exemplo. Exatamente. Um amigo, né? Alguém que chama para ir à igreja, às vezes. Um amigo, uma música secular, né? Deus utiliza tudo ao seu favor de tal maneira que às vezes até uma figurinha de WhatsApp, né, remete a pessoa para refletir a respeito de Deus, da necessidade de comunhão e da necessidade de conhecimento de Deus, né? Porque a única coisa que Deus quer é que nós vivamos bem aqui, que nós não fiquemos projetando tudo só para o futuro. Quando Jesus voltar vai ser bom, quando eu estiver no céu vai ser bom. Mas eu não estou no céu, Jesus não voltou ainda. Eu estou aqui, vivendo aqui. E o que Deus fala é: você pode ter uma vida tranquila, em paz, em segurança, em harmonia, com uma boa família, já aqui. Né? Aqui é o início do céu, né? Tem que começar aqui. Começando aqui, né? O cântico de... Arautos do Reino, começando aqui. Começando aqui, agora e para sempre. Né? Começando aqui, agora e para sempre. Até porque existe um detalhe na sessão de Deus: se não começar aqui, não vai começar nunca. Isso, o cântico também diz isso. Né? Se não começar aqui, não vai começar nunca. Então, por isso até que a Igreja Adventista promoveu a Feira da Saúde, né? Para orientar a população a como viver plenamente em saúde. E sabe que a Feira de Saúde, que foi ontem aqui na Praça Central de Dracena, graças a Deus nós tivemos um número de pessoas expressivos ali participando, passando pelos estandes da feira, que nós classificamos como 8 remédios naturais, e tem um estande a mais que é dos desbravadores e aventureiros. Aventureiros é um departamento da igreja que trabalha com crianças a partir de 5 anos, de 5 a 10 anos, e os desbravadores de 10 anos para cima, né, moldando o caráter, a personalidade, a expressão da fé, mas sem trazer essa questão denominacional. Então, qualquer pessoa, né, de qualquer religião, ele pode participar do Clube de Aventureiros e Desbravadores. O clube está aberto para receber. A Igreja Central
aqui de Dracena. Nós temos o clube funcionando em Dracena, né? Se alguém quiser conhecer mais do clube, pode entrar em contato com a gente. Mas os outros estandes da Feira de Saúde são 8 remédios naturais: o ar, luz solar, o descanso, a boa alimentação, né? O cuidar da sua estrutura psicológica, emocional, as suas questões de fé, né? Então, tudo isso, o que nós observamos? Né? Que Deus deixou o melhor para que nós vivamos, e de graça. Né? Não tem cobrança nenhuma. Né? Não tem cobrança nenhuma. Quanto você paga pelo sol? Tem gente pagando hoje porque colocou placa solar em casa, né? Para energia elétrica. Então tem gente pagando. Mas a energia elétrica que você absorve do sol não é a energia que Deus te dá. Né? A que Deus dá é diferente. A que Deus dá é de graça, pela graça, né? E Ele espera que nós compreendamos que Ele está nos oferecendo o melhor e não inventemos desculpas, né? Exatamente. Porque aqui está: desculpas para evitar a missão. Então, desculpa não é algo novo, né, irmã? Sempre teve, né? Sempre teve. O que é desculpa, na verdade? Desculpa, ele é um desvio da intenção. Né? Quando alguém se desculpa, ele se desculpa por quê? Olha, me desculpa, o que ele está dizendo é: eu não gostaria de ter feito isso, me perdoa, né? Me desculpa. Agora, a desculpa também, né, no desvio da intenção, também quando nós fazemos alguma coisa em que nós mesmos nos desculpamos porque nós desviamos da intenção. Então, por exemplo, homem e mulher foram criados por Deus, foram colocados no Éden, um lugar perfeito. Deus deu uma ordem: não coma desse fruto. Eles foram lá e comeram, transgrediram a lei. O que Deus esperava que eles fizessem? Né? Pedisse perdão. Pedisse desculpa. Né? Mas pedisse desculpa da maneira certa. Né? Pedir desculpa da maneira certa era o quê? Deus, me perdoa, me desculpe, né? Nós caímos numa cilada, nós erramos, mas a gente não tinha intenção de errar. A intenção foi boa, né? Mas a gente acabou fazendo o que era mal, mesmo com boa intenção. Tem um ditado antigo que fala que de boa intenção o inferno está cheio. Né? Mas ele, ao invés de fazer isso, ele usou a desculpa não para se desculpar com Deus, mas para desculpar a si mesmo, culpando a Deus. Porque Adão falou: foi a mulher que você me deu, né? A mulher que o Senhor me deu me traiu. Né? Então, Adão, ele já fala uma frase culpando os dois de uma vez só. Né? Não era ele o culpado. Quem fez a mulher foi o Senhor que me deu, e ela me traiu. Né? E ela me levou ao engano. Então, a pessoa usa a desculpa porque ele se desviou da missão. Né? E é essa desculpa que não pode existir. Uma coisa que eu sempre falo, e a irmã Jô tem muitos anos de cristianismo e sabe disso, né? Deus, ele não quer que nós venhamos a errar, mas nós erramos porque somos falhos, somos humanos. Mas Deus, não existe erro que ele não possa perdoar. Não existe culpa que ele não possa aceitar e transformar. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim: eu já fiz, agora não tem mais jeito. Não, para Deus não existe isso. Né? Para Deus, em qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer situação, por pior que seja o erro, Deus é capaz de transformar. Exatamente. Ele quer, na realidade, ele quer transformar todos nós, né? Então, aqui tem um verso para memorizar muito interessante, né, pastor? Ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8.
Sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém que não usa desculpas. Mas esse texto de Isaías, na sua essência, depois vocês que estão nos acompanhando, leia completamente ali o texto de Isaías capítulo 6, que vocês vão ter uma percepção maior, uma percepção ampla desse diálogo de Isaías com Deus, né? Porque no começo parece que Isaías está usando de uma desculpa também. Não está aqui nesse trecho. Não nesse trecho, mas no início. No início parece que Isaías está usando de uma desculpa. Isso. Né? Porque Isaías fala o quê? Ele fala, olha, eu sou impuro. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. De lábios impuros. Eu sou impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então como é que o Senhor vai me mandar? Né? Então, eu sou igual eles, né? Vai mandar eu para ajudar eles. Como? Mas é muito bonito o que Isaías está falando. Porque ele... Primeiro, o reconhecimento. Né? Olha, eu sei que eu estou errado. Né? Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que sem o Senhor eu não posso ser transformado. Mas eu sei que se o Senhor me transformar e me capacitar, eu posso ir. Né? Exatamente. Então, a resposta de Isaías, eu achei assim, eu até anotei aqui, foi imediata, ele não pensou muito, parece. Sim. Foi imediata e foi animada. Né? Ele só, isso que parece uma desculpa, na verdade ele só apresentou as suas condições. Ele tá falando assim, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho condição de fazer não. Né? E aí o que Deus faz? Né? Deus envia um anjo com uma tenaz, né? Com uma brasa e faz o quê? Purifica a mente dele, purifica os lábios dele, purifica o coração dele, purifica a vida dele. E aí quando ele se sente perdoado, purificado por Deus, daí ele chega nesse versículo. Ele fala, agora o Senhor pode me enviar. Que lindo, né? E o bonito é que Deus faz isso com todo mundo. Ele pode fazer comigo, com você que está me ouvindo. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, né? Aquele que adulterava não adultere mais, né? Ele vai purificando com a sua brasa viva, que é o Espírito Santo que habita em nós. Exatamente, a brasa viva, ela está disponível para cada um. Para cada um de nós. Então, na semana passada, a gente viu a disposição de Abraão, né? Como que Abraão foi submisso. Mas nem todas as pessoas que são chamadas ficam submissas como Abraão, né? Hoje nós vivemos um momento muito triste da humanidade. Eu costumo falar assim, que não é nem eu costumo falar, isso está na Bíblia, é uma expressão de José do Egito. Né? José do Egito, ele fala que o mal que tentam fazer contra ele, Deus transforma em bênção. Em bênção, né? Então, o que José está falando é que tudo aquilo que o ser humano pode pensar, intentar e fazer de mal, Deus é capaz de transformar em bênção. Né? Agora o ser humano tem uma capacidade inversa. Tudo que ele recebe de bênção, ele transforma em mal. Né? Ele tem essa capacidade. Hoje nós vivemos uma era, um tempo dos mais privilegiados que qualquer tempo da humanidade. O ser humano nunca teve tanto acesso à informação. O ser humano nunca teve tanto acesso às questões divinas. Nunca teve tanto acesso ao conhecimento de Deus. Nunca teve tanto acesso de liberdade de culto, de estar na igreja, na sua expressão de fé, que é respeitada, seja a igreja que for, a denominação que for. O ser humano nunca viveu isso. Né? E agora ele tem tudo isso nas suas mãos. Tendo nas suas mãos tudo isso, que é uma bênção, o que ele fez? Ele transformou em maldição, porque aquilo que a gente tem sempre disponível, a gente tem a tendência de banalizar. Achar que está muito fácil, que não precisa tudo isso. Não precisa. Amanhã eu vejo, amanhã tem de novo. Né? Por que as pessoas vão em lojas atrás de promoção? Porque a promoção é naquele dia. Se deixar para o outro dia, passou.
Agora, se a promoção for todos os dias, né, ninguém vai se preocupar, ninguém vai se preocupar. Não deu para ir hoje, eu vou amanhã. Né? Então, é isso que está acontecendo com as questões divinas. As pessoas têm livre acesso a tudo que Deus permite. No entanto, se criou até, infelizmente, entre os cristãos e de todas as igrejas e todas as denominações, se criou um sentimento assim: não sou eu quem precisa de Deus, é Ele que precisa de mim, né? E é bem o inverso, né? Claro, é totalmente o inverso, porque esse é um sentimento que os fariseus no tempo de Jesus já tiveram, e eles falaram isso para Jesus, né? Eles falaram para Jesus o quê? Olha, nós somos filhos de Abraão, nós podemos falar de Deus à vontade, né? Daí Jesus falou para eles assim, só que se vocês não fizerem certo, não importa se vocês são filhos, Deus vai levantar a pedra para falar no lugar de você, porque a pedra está ouvindo mais a Deus do que você, né? Pedra. Às vezes até aquele que não crê em Deus é uma pedra, né, para Deus. Então, mas a analogia que Jesus faz, né, de uma pedra ouvir mais que um ser humano, a gente tem uma analogia parecida, a gente usa de vez em quando, a gente fala assim, parece que eu estou falando com a parede. Né? Porque a pessoa não ouve, né? Porque a pessoa não, parece que eu estou falando com a parede. Tá? Então, a analogia que Jesus usa é nesse mesmo sentido. Né? Olha, a pedra está ouvindo mais do que vocês, porque vocês querem pregar, mas querem pregar o que é errado. Né? Vocês querem trazer uma mensagem, mas uma mensagem de peso, de legalismo, fora do amor. E o cristianismo não é isso. Né? Cristianismo é transformação, é abraço, acolhimento, aceitação. Isso é cristianismo. Né? Só que eu não posso, né, usar isso também como desculpa e falar, não, mas no tempo de Abraão era mais fácil. Será? Eu acho que era mais difícil, viu? Porque era muito mais difícil. Salomão, em Eclesiastes, ele fala assim: nunca diga que os tempos passados são melhores do que o presente, porque você, com sabedoria, jamais falaria isso. Exatamente. Né? É só olhar para a nossa geração, olha como os seus avós viveram e olha como você vive. Né? Então, eu fico comparando, por exemplo, a época que eu tive que fazer faculdade, né? Naquela época, faculdade era tempo integral, não tinha trabalho que desse, que encaixasse e eu tinha que vender livro nas férias para poder ter dinheiro o ano inteiro. Então, era muito difícil. Hoje tem FIES, tem um monte de financiamento. Você tem a universidade online. Né, online, à noite, que eu não tinha. Eu tinha que estudar de dia. E isso, a irmã está falando já de uma situação de privilégio. Porque quando a irmã fez a faculdade, poucas mulheres faziam faculdade, né? Mas eram homens. Poucas mulheres faziam faculdade porque a própria família a segregava, né? Ensinava a mulher a ser dona de casa para casar. A minha mãe queria que eu saísse de casa casada. Ela não queria que eu saísse de casa para estudar. Para estudar, né? Porque era a cultura da época, né? Então, existia, né, até um preconceito com as mulheres que estudavam, né, naquela época. Mas a irmã conseguiu esse respeito com a família, essa compreensão da família, e a família falar, olha, pode ir lá estudar, segue a sua vida, a gente vai estar junto, a gente vai estar com vocês. Mas como a irmã colocou, apesar desse privilégio que a irmã teve, não foi fácil. Era difícil. Hoje os jovens, eu vejo meus netos hoje. Agora hoje tudo está disponível, e aí volta o que eu já falei. Se está tão disponível, aquilo que deveria ser uma bênção virou uma banalidade. Né? E isso com todas as coisas. Casamento virou banalidade. Né? As relações humanas viraram banalidades. As pessoas hoje não dão o valor necessário a um amigo. Né? Porque é só você olhar quantos amigos, entre aspas, né,
Quantos seguidores você tem na internet? Você tem 5 mil seguidores? Tem gente que tem 10 milhões de seguidores? Quantos deles são seu amigo? Se a gente cair doente e precisar de alguém, será que vai ter alguém que vai vir? De uma palavra, de um telefonema, de uma oração, quantos deles são seus amigos? Então, hoje, até a amizade é banalizada. Há uns 15 dias atrás, eu fiz uma postagem no meu Facebook e coloquei assim uma figurinha que eu achei interessante, e eu coloquei assim: se você tiver um amigo que vale ouro, né, venda, porque uma hora ele pode não valer nada. Né? Então você tem um amigo que vale ouro, mas eu trouxe isso como reflexão. Por quê? Porque existem amizades que valem ouro mesmo, né? E tem pessoas que não dão valor. Ele pega essa amizade e vende, né? Ele pega essa amizade e descarta, né? Então isto não deve acontecer, isto não pode acontecer. Só que hoje existe o que a Bíblia já falou, que nos finais dos tempos, o que aconteceria com o amor? O amor ia esfriar de quase todos. Ainda bem que é quase, né? Ainda bem que é quase, que a gente não esteja nesse meio, né? Que a gente esteja. Então, aqui tem uma pergunta feita pelo teólogo que escreveu esse texto, né, de desculpas para a missão. Ele disse assim: o que podemos aprender com a atitude de Jonas, né? Porque Jonas deu muitas desculpas, que para nossa missão hoje em dia, né? Eu acho que nós também damos muitas desculpas às vezes. Sim, e Jonas não só deu desculpas, Jonas ele se posicionou. E a desculpa de Jonas, ela foi muito ruim, né? Porque a desculpa de Jonas foi assim: para quem não conhece a história, só contextualizando, Jonas era um profeta de Deus, ele é um profeta menor, que Deus enviou para a cidade de Nínive, para ele pregar aquela cidade, porque Deus sabia que aquele povo iria se arrepender e ia se voltar a Deus. Então, quando Deus sabe o coração de uma pessoa, ele manda a gente para lá, né, para conversar. Quando Deus chamou Jonas e falou: você vai para Nínive, Jonas já se posicionou, ele falou: eu não vou de jeito nenhum, né? Daí Deus conversa com ele como um filho e fala: não, você tem que ir, porque eu amo aquele povo. Não. Só que Nínive, de fato, era um lugar de pessoas muito más, né? De uma cultura muito ruim, né? Mas eles foram criados assim. O que Deus está falando para Jonas é: eu posso transformá-los, eu posso fazer diferente. Daí Jonas dá a desculpa dele, e a desculpa dele é assim: eu conheço o Senhor. Se eu for lá e pregar, eles vão ouvir, vão se arrepender e o Senhor vai perdoar. Quer dizer, ele queria que destruísse, né? Ele queria destruir. Ele estava se posicionando como juiz, né? E Deus se posicionando como advogado de defesa, né? Então, qual é a desculpa? A desculpa dele é que eu falo que foi uma desculpa muito ruim, porque é um mal que existe no ser humano, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é assaltada, ao invés dele falar assim: olha, eu fui assaltado, fui prejudicado, eu vou orar para esse ladrão aqui, para ele se arrepender, para Deus alcançá-lo, para Deus tocar ele e mudar a vida dele. Ao invés de fazer isso, a pessoa fala assim: eu vou orar para Deus matar ele logo, porque se ele se converter, eu vou ter que chamar ele de irmão. Né? Então, essa maldade já existe no coração do ser humano. E o que é pior, muitas pessoas aplicam essa maldade ao coração de Deus, achando que Deus é tão mau quanto o ser humano. Que é Deus que provoca as tempestades, provoca as doenças, provoca os males, acidentes, né? Deus não provoca nada disso. Isso é consequência do pecado. Agora, dentro dessas desculpas, nós também temos as nossas, né? Só que quando a gente se coloca diante de Deus e debaixo da autoridade de Deus e do seu poder, não existem desculpas. A gente porque Jonas, ao que tudo indica, né, pode ser que ele ficou com medo, né? Porque se Nínive era povoada por um povo cruel, né? Sim. Naum chamou de cruel, né? De sanguinário
está escrito lá. Quer dizer, eles matavam sem dó nem piedade. Sim. Pode ser que Jonas ficou com medo, né? Não sei, né? Mas hoje nós também temos medo. Sim. Também, o medo é uma outra desculpa, né? Que a próprio estudo aqui coloca também. Que o medo também ele é uma desculpa muito forte. Quantas pessoas já recuaram em situações por medo? Né? E se tivessem ido com fé em Deus, teriam vencido, né? Teriam vencido. Né? Se Davi tivesse medo de Golias, então, como é que ia ficar Israel? Né? Porque ninguém queria enfrentar Golias. E aí, como é que ia ficar Israel? Ia ser um problema muito sério. E ele tão pequeno, né? Falar porque ele era um homem de estatura baixa. E perto de um gigante, né? Vamos colocar aí, Davi era um homem de 1,60 m. Ele era baixinho mesmo. Né? E perto de uma pessoa de 3,20 m, mais ou menos, de altura. O dobro dele. O dobro dele. Né? Então, você vê assim, vamos dizer, uma criança de 4 anos de idade lutando com um adulto. Né? Não tem cabimento. A proporção, né? Então, tem um pensamento popular que diz que o medo é alguma coisa querendo parecer algo, mas não é nada. Se a gente enfrentar, não é nada, entendeu? Eu falo que o medo é igual à hipótese. Né? O medo é igual à hipótese. Hipótese é uma coisa que não é, que a gente faz como sendo para ver como seria se fosse. Né? E aí... Então, o medo é do mesmo jeito. O medo, ele está no campo imaginário. Mas olha a curiosidade do medo. Como Deus consegue transformar qualquer mal em bênção, ele usa também do medo para nos proteger. O medo nos protege. O medo da água impede de eu morrer afogado. O medo de altura impede de eu cair de um prédio. Né? Então, o medo, em muitas circunstâncias, ele passa a nos proteger. Mas o excesso do medo, que é a fobia, daí ele já se torna um mal. Por quê? Porque ele me impede de fazer aquilo que é necessário. Então, Jonas deve ter tido a fobia, né? Não o medo, né? A fobia é um medo exagerado de maneira negativa, né? Porque a Bíblia também usa a expressão fobia no sentido bom, né? Que a fobia te torna zeloso, né? Te torna cuidadoso. Mas não é isso que acontece aqui, né? O que acontece aqui é que existe, né? A desculpa do medo. Por exemplo, para os nossos irmãos entenderem de uma maneira clara e bem fácil, quantas pessoas nunca se permitiram uma viagem para a Europa, por exemplo, porque tem medo de avião? Né? Eu vi muito isso. Eu, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de ir para o Caribe, né? E não fui. Né? E aí, para quem fala, nossa, o pastor vai para o Caribe. Não, Caribe não é uma viagem cara. É uma viagem mais barata que você ir para o Nordeste do Brasil. Né? O único problema é por que eu não fui. Porque é de navio. Né? Tem medo de água. Eu tenho medo do navio. Né? Eu não entro em navio por nada nesse mundo. Eu não entro em barco. Né? Então, eu quero distância disso. Né? Toda vez que eu vejo um navio, eu lembro do Titanic. Né? Mas a grande questão é, esse medo excessivo me impede de aproveitar muitas coisas que seriam bênção na minha vida. Né? E mesmo reconhecendo que eu não faço por medo, mesmo assim ainda tenho dificuldade de fazer. Acabo não fazendo. Então, esse medo que está sendo colocado aqui, né? O medo que te impede de fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja uma bênção na sua vida. Porque, na realidade, o fato de levar o Evangelho para quem não conhece é um privilégio para nós. É um privilégio, mas daí a pessoa pensa assim, fala, mas eu vou falar com ele vai me xingar. Eu vou falar com ele não vai gostar. E se eu bater na porta da casa dele e ele me colocar para fora, não deixar nem eu entrar para falar com ele? Então a pessoa já começa a colocar o medo dentro da hipótese, né, da possibilidade. E vai trazer o que também o estudo aqui traz como falsas ideias.
falsas ideias, né? Porque as nossas desculpas são ideias que não... Jonas, ele entendeu que não tinha como se esconder de Deus no final, né? Porque... Sim. Aonde que eu vou me esconder de Deus? Né? Agora, é interessante quando nós lemos a história de Jonas. Jonas é um livro da Bíblia, tem 4 capítulos, então vocês podem ler que ele é pequenininho, só ler ali, e é uma história muito envolvente, muito boa de ser lida. Mas se você ler a história com atenção, o que você vai perceber? Que Jonas, enquanto está ao lado de Deus, né? Vamos dizer, a Bíblia usa uma expressão assim: Jonas estava acima da terra, né? Ou seja, na posição geográfica ele estava acima, porque ele estava junto com Deus. Agora, quando Deus dá a missão para ele e ele inventa 1000 desculpas e fala que não vai, daí o texto começa a mostrar uma outra coisa. Jonas desce da presença de Deus. Ele desce para o cais, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o mar, desce para dentro do peixe, né? E vai até o fundo do mar. Né? Então o que ele mostra ali na história é o quê? Você está junto com Deus, você está fortalecido, você, né, tem as suas limitações, mas você está num patamar alto. A partir do momento que você se afasta de Deus, você começa a descer, e desce, desce, só descendente. É só descendente, é só descida. Então, é interessante que Jonas, ele teve uma oportunidade de pregar para os marinheiros que eram idólatras. Sim, tinham outros deuses, até eles, na tempestade, eles falam, ó, cada um ora para o seu Deus aí. Então... Olha que oportunidade ele não aproveitou, né? E a oportunidade que ele teve foi tão grande que ele teve que se revelar. Né? Ele chega a um ponto que ele fala assim, gente, pode parar com isso, porque o problema é comigo. Né? Joga eu no mar. Ainda pediu para ser suicidado. Então, joga eu no mar porque o problema sou eu. Né? O problema não é os deuses de você. O problema é o meu Deus. Agora, ele poderia usar isso como? O problema é Deus? Não, o problema não é Deus. O problema é que eu rejeitei a Deus, eu rejeitei a missão de Deus. E Deus está me corrigindo, ele não quer me matar. Né? Ele só está me corrigindo. Só que, infelizmente, vocês estão dentro dessa correção. Né? Se vocês aceitaram ele no navio, né? Então, isso é uma grande lição pra gente. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Na sua empresa, na sua casa, no seu carro. Muito cuidado com quem você coloca no seu barco. Porque se Deus estiver corrigindo ele, você vai entrar junto no negócio. Se cair a carroça, cai junto. Cai junto. Né? Então... Mas ele perdeu realmente essa oportunidade, né, de falar, olha, eu sei que é o meu Deus que está provocando isso. Ele poderia falar assim, quer ver como eu sei? Vocês vão ver o poder de Deus agora? Eu vou pedir perdão para Deus, vou aceitar a missão e Deus vai parar com essa tempestade na hora. Então, e ele não fez nada disso, ele só pediu, me joga no mar. Me joga no mar. Se ele tivesse feito, Deus teria parado a tempestade. Sim. Né? A fé dele estava muito pequena. Por quê? Porque ele desceu da presença de Deus. Ele não estava mais na presença de Deus. Então, quando você olha só para a sua humanidade, você se vê uma pessoa extremamente limitada. Né? Porque nós somos extremamente limitados. É por isso que Deus deixou a Bíblia como orientação, como única regra de fé e prática. Por quê? Porque ali eu tenho todas as orientações a respeito de como eu posso viver bem, como eu posso viver melhor e descartar aquilo que possa me fazer mal. Mas as desculpas do ser humano são tão grandes que ele tem desculpa até para não ler a Bíblia. Isso. Né? Fica longe de Deus, né? Como Jonas ficou, né? E vai se distanciando cada vez mais. Quantas pessoas têm Bíblia em casa, né, e nunca abriram a Bíblia? Né? Tem pessoas que têm umas Bíblias que ela tem uma borda dourada, né? Aqui a borda aqui é dourada. Né? Esse dourado que tem ali
ele é uma fita que eles passam, né, na industrialização da Bíblia. E essa fita, quando ela é colada ali para ficar dourado, ela cola as páginas também, né? Então, quando você pega uma Bíblia nova, você levanta uma página, vem 3. Né? E você tem que ficar soltando as páginas. Tem gente que tem Bíblia em casa há 10 anos e as páginas estão grudadas. Né? Significa o quê? Que ela nunca leu, né? Ela nunca leu, ela nunca usou, nunca viu versículo nenhum da Bíblia. Bíblia não é um amuleto. Né? Bíblia não é um patuá, não é um amuleto da sorte que você compra. A Bíblia fala, vou colocar a Bíblia em cima do painel do meu carro porque ninguém vai bater no meu carro. Né? Não é assim que vai acontecer. Se você não souber dirigir, não tem jeito, né? Não tem jeito. E se o outro não souber dirigir... Tem que dirigir pra gente e pros outros. E pros outros, né? Então, as nossas desculpas são inconvenientes, né? São, como diz aqui, inconvenientes e muito inconvenientes. Por quê? Porque, na verdade, o que é conveniência? Eu poder chegar e pegar o que eu quiser na hora que eu quero, né? Como, por exemplo, é muito comum em postos de gasolina ter uma loja de conveniência. Por quê? O que é uma loja de conveniência? Tem ali as coisas básicas que você pode precisar naquele momento, né? Ele não tem tudo, mas tem muitas coisas que você pode precisar naquele momento e você entra ali para pegar alguma coisa que você precisa. Uma água, um refrigerante, um salgado, né? Em geral voltado para alimentação. As conveniências hoje, por causa da tecnologia, tem outras coisas, capa de celular, cabo de carregamento, né? Então, uma loja de conveniência é aquilo que tem o básico para a sua necessidade. Agora, o que é inconveniente? Inconveniente é eu não ter acesso ao que eu preciso quando preciso. Isso é inconveniente, né? Uma pessoa que é inconveniente, o que a pessoa está fazendo? Está fazendo o que é impróprio para aquele momento, para aquele lugar. Né? E daí, qual desculpa a gente poderia usar para Deus que é uma desculpa inconveniente? Tudo que a gente falar que negue o chamado de Deus para a sua missão é inconveniente. Porque a gente fala, a gente anda. Quantas pessoas nascem com defeitos que não podem falar, não podem andar e às vezes fazem mais coisas do que nós? Sim, porque tem uma perspectiva de vida diferente, tem uma perspectiva de possibilidades diferentes, né? É claro, né, que a gente nunca pode comparar uma pessoa com a outra, um problema com o outro, porque o pior problema é aquele que é seu. Mas o que a gente está falando aqui é que, por pior e por mais grave que sejam os problemas, Deus é capaz de te capacitar para você superar. Né? A questão é, quando nós fazemos algo apesar do medo, apesar da limitação, apesar da restrição, nós estamos nos superando. Quantas pessoas deixaram de alcançar sonhos, projetos, uma faculdade, não concluiu uma faculdade, né? Por quê? Porque não perseverou, porque não continuou, porque deu margem à inconveniência da sua limitação. Né? Exatamente. Eu lembro quando eu resolvi estudar fora, eu peguei um ônibus em Porto Alegre e vim para São Paulo sozinha. Eu tinha uma tia que falava assim para mim: São Paulo é uma cidade muito perigosa, não vai. Eu falei: não, tia, eu vou. E eu fui lá na rodoviária e peguei um horário que eu chegaria em São Paulo ao meio-dia. Então dava para eu procurar o endereço que eu precisava até o anoitecer, e eu achei que isso era conveniente. E eu fiz isso e deu certo. Sim. Mas puseram muito medo em mim. Sim. E às vezes as pessoas colocam esse medo, mas colocam no intuito de ajudar.
né, a de minha proteger. Isso, a minha tia queria Né? me proteger. Queria proteger, mas acaba criando uma limitação. Se a irmã fala, realmente eles têm razão, aquilo lá é muito perigoso, eu não vou, o que acontece? Não consegue realizar aquilo que tem para fazer. E não permite que Deus realize através dele. Né? Então, essa confiança em Deus, que inclusive na feira de saúde já foi colocado, já foi colocado ali, confiança em Deus, porque você tem que confiar de uma maneira em que, por mais desafiadores que sejam os problemas, sejam as questões, você consiga superar as suas limitações, você consiga chegar até lá, né? E o ser humano vive em limites e superações. Isso. Em todo momento, a gente vive assim. Né? Que hoje em dia, ainda mais com o crescimento da criminalidade, né? Agora, o problema maior, né, que os conflitos são desconfortáveis e as pessoas gostam de zona de conforto. Né? Então, o conflito, na verdade, não é necessariamente algo negativo. Mas quando ele é desconfortável, isso, né, daí ele acaba prejudicando. Agora, o problema é que o conflito, né, que é uma reflexão sobre uma situação, sobre uma ação que eu não estou acostumado, o conflito me faz crescer. Isso, eu também penso isso, porque eu cresci muito quando eu enfrentei o conflito e não permiti que ele me abalasse. Né? Sim, foi fácil? Não é fácil. Não é fácil lidar com conflitos. Mas, né, tem uma música que eu gosto bastante de um pastor que nem é muito conhecido, pastor Jairinho. Né? Você entrar no YouTube e vai ver ali uma música dele, Depois desse Vale. Né? E ele está falando, Salmo 23, ainda que eu ande sobre no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? E daí ele faz uma analogia disso dentro da música, né? E ele fala o quão temeroso ele é de entrar nesse vale, mas daí na música ele fala assim: depois desse vale eu vou sair fortalecido, mais valente e mais ungido, maior do que o gigante. Nossa, que bonito. Vou procurar isso na internet. É bonito, né? Então ele fala, mas ele vai acontecer isso quando? Depois do vale. Depois do vale. Né? E o vale é o conflito. Então, se você não enfrenta o conflito, como é que você vai se fortalecer? Como é que você vai crescer? É aquela pessoa assim, olha, você quer ter uma vida melhor, mais confortável, mais harmônica, né, com mais paz, com mais harmonia na sua família? Quero. Vamos estudar a Bíblia junto? Não. A pessoa vai recusar, né? Então, só que não dá para fazer uma coisa sem a outra. É como a luz. Para que tudo funcione, tem que ter um conjunto. Você tem, por exemplo, uma lâmpada. A lâmpada tem luz? Não. Luz é uma reação da lâmpada. Para que haja luz, tem que ter energia elétrica. Né? Agora, se tiver só energia elétrica, vai ter luz? Não, porque falta a lâmpada. Né? Tem que ter o conjunto. Né? Você tem que ter o conjunto. Então, você tem que ter a energia e a lâmpada. Daí você vai ter luz. Agora, se vocês quiserem escolher só uma parte, eu quero isso, não quero outro, não vai funcionar. E, infelizmente, as pessoas estão fazendo isso. O que as pessoas estão fazendo eu quero ter paz, mas eu não quero seguir aquilo que Deus está propondo para que eu tenha paz. Então, aí é uma paz própria, né? E ninguém tem paz própria completa, né? Ninguém tem paz em si mesmo, né? Algumas pessoas pensam até que o dinheiro é a paz, mas nem sempre, né? O dinheiro às vezes é um dos piores conflitos. Isso, Tem gente que é muito rica de dinheiro e é tão pobre que só tem dinheiro, né? Exatamente. É por isso que quando chega no final, que a pessoa compreende tudo isso, daí ele fala o que Isaías falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando a gente compreende quem é e compreende o melhor que Deus tem para nós, daí a gente fala, eis-me aqui. Eu sou incapaz,
eu sou fraco, eu sou falho, sou limitado, mas se o Senhor estiver comigo, eu sou mais que vencedor. Exatamente. Vai ter, o Deus vai capacitar. Deus não chama pessoas capacitadas, mas capacita os que aceitam o seu chamado. Sempre capacita de todas as formas. E até se a pessoa já se sentir capacitada, né, Deus ainda capacita mais. Né? Filipenses capítulo 3. Nós temos ali o apóstolo Paulo, que já era uma pessoa extremamente capacitada. E ele fala isso. Ele fala, se alguém pode se orgulhar na carne, ou seja, se orgulhar do que é, eu posso mais do que vocês. Porque eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto à justiça da lei, eu sou perseguidor da igreja, né? Formado aos pés de Gamaliel, né, que era um grande mestre, um grande mestre da época, né? Daí ele fala, mas quando eu conheci a Cristo, tudo isso não valeu de nada. Então ele ficou totalmente destituído de capacidade. Sim, ele era uma pessoa extremamente capacitada, mas se você não tiver a direção da palavra de Deus, a sua capacidade é capaz de te levar mais para o mal do que para o bem. E isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Hoje em dia nós precisamos prestar atenção nisso. Nós queremos agradecer muito às pessoas que estiveram conosco ontem na Feira da Saúde. Nós imaginamos que sejam em torno de 100 pessoas que nos visitaram lá. E estamos aqui disponíveis se você quiser um estudo bíblico, quiser uma oração, quiser uma visita, nós estamos oferecendo, pode ligar aqui que a gente, né, pastor, a gente vai poder estar atendendo. Isso, pode ligar aqui na rádio, pode vir conhecer a nossa igreja aqui no Jardim Brasilândia. É a rua Padre José de Anchieta, número 136. E a igreja central? É a rua Visconde do Rio Branco, 771. 771. Você é nosso convidado para conhecer a nossa igreja, para conversar conosco, para termos um tempo juntos ali, se você quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É muito bem-vindo, viu? E nós estamos abraçando aqui a todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus por nós, né? Amém. Não importa a sua denominação, não importa se você vai ou não vai à igreja. Eu conheço muitas pessoas que têm a Bíblia em casa. Um médico que eu trabalhei junto, ele falou para mim que todo dia ele reunia a família e lia os salmos, mas que ele não ia a igreja nenhuma. A igreja é a casa dele. A igreja é a casa dele. E é assim que tem que ser. A primeira igreja é o seu lar. É o seu lar, né? Então, a todos que têm esse mesmo propósito, né? Eles estão incluídos na nossa adoração aqui, né? Sim. Nós vamos concluir com uma oração, né, pastor? Vamos orar, sim. Pastor, ora conosco. E não confunda a frase que nós falamos aqui, porque nós estamos em era de tecnologia, né? A primeira igreja é o seu lar, não é o celular, não, tá? É o seu lar, né? Porque as pessoas estão tão ligadas ao celular hoje, né, que até confunde. Mas transforma o seu lar numa igreja de Cristo, que você vai ver o quanto de benefícios você vai trazer para dentro da sua casa. Muito bem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor nos ensinou a não inventarmos desculpas para cumprir a tua missão em nossas vidas e levar a tua palavra a outras pessoas. Que o Senhor conceda a tua paz, abençoe de maneira muito especial cada irmão, cada irmã que nos ouve, nos acompanha, cada família por eles representado. Que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção espiritual, que o Senhor os fortaleça e que eles possam superar os seus medos, as suas limitações e jogar fora o medo que possa estar atrapalhando a vida de cada um. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, guiada pelo Espírito Santo, que possamos manter o foco em Jesus Cristo, que é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Um domingo muito feliz para cada família. Amém. Deus abençoe. Excelente semana em nome de Jesus. A
Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.